boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de história, tá? Espero que vocês estejam tendo uma manhã maravilhosa, gostosa com esse frio, né? Espero que vocês já tenham tomado seu café, despertado, ou seu Toddy, tá? Ah, professor, eu tomei Nescau, morra. Nossa, professor, é nóis. Toddy é melhor. Se alguém reclamar disso, é menos um ponto ainda, hein? Você fala, não, professor, não, Nescau é melhor, é menos um ponto na média, tá? Bem, seguindo. Daí, a aula de hoje, então, eu vou falar desses povos, a gente fala, né, dos índios, né? E quando a gente pensa em índio, né? Quando a gente fala desses povos nativos aqui da América, a gente pensa muito nos uga-uga, né? A galera meio, sei lá, né? Povo peladão, né? Com os negócios tudo lá, né? E a galera meio uga-uga, sei lá, sem tanta complexidade assim. Mas então, essa aula, né, de 50 não, né? Essa aula de 35 minutos, meia hora, tentar tirar um pouco dessa percepção, dessa visão aí de vocês sobre esses povos pré-colombianos, né? O termo que eu vou usar aqui. Quais são os povos pré-colombianos? Se eu estou falando pré-colombianos, pré é antes. Então, antes da chegada de Colombo. Esses povos pré-colombianos são três que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver vou falar na sequência. Os maias, aqui na região da Guatemala. Falar dos astecas e falar dos incas. E assim, são civilizações extremamente complexas, extremamente desenvolvidas, com um histórico ainda a ser investigado, muito ainda a ser investigado, tá? Os trabalhos arqueológicos são intensos aí, né, na região dos Andes, na Mesoamérica, que é essa região da América Central, e no México principalmente, tá? No México. Eu vou trabalhar bastante isso quando eu falar dos astecas, tá bom? Beleza? Tô gravando? Tô. Ah, que bom. Beleza. Então tá. Então esses são os três povos, essas três civilizações que nós iremos estudar hoje. Começando então pelos maias. Vamos lá, pelos maias, tá bom? A fotinha aqui, essa fotinho é de um templo que foi encontrado. Eu esqueci de pegar o link do site. Ela fala sobre a história de formação dos deuses maias. Mostra as oferendas que foram dadas para conseguir formar o mundo, né? Foi bem legal, bem interessante. Pena que o cabeção aqui... Ai, meu Deus. Pena que eu tive... Esse final de semana foi bem conturbado, assim, teve bastante coisa para fazer. Ai. E aí acabei esquecendo de colocar. Mas essa aqui é a região, tá, da Guatemala. A península... Até que eu acho que coloquei o nome, a península de Yucatán, tá? Os maias. Península de Yucatán, tá aqui essa península, tem até o nome aqui em Y, né? Mas pode encontrar em I. E uma coisa interessante que vai ser específica dos maias, que vai ser uma importante diferença em relação aos astecas e aos incas, é que eles não têm um governo centralizado. São cidades independentes. Os maias são múltiplas cidades independentes, então um conjunto de cidades em que, beleza, eles se veem como um grupo, mas cada um vai ter a sua autonomia. Os gregos, pronto, ótimo, uma ótima analogia com a Grécia, né? Não existia Grécia, não existia o país Grécia. A mesma coisa aqui, não existe o país Maia. O que são os maias? São um conjunto de cidades independentes em que eles têm aí uma relação, uma aliança aí cultural e religiosa. Acho que para vocês entenderem isso, nada melhor do que a gente retomar então sobre Grécia. Ou eu falei grego agora? Falei grego sem querer, não quis fazer essa trocadilho. Mas deu para entender? Se eu falo da Grécia, vocês ainda lembram? Conseguem lembrar? Faz muito tempo, não sei. Dá para entender, professor, sim. Tá, beleza. Então tá, seguindo. Existia entre essas cidades, obviamente, uma competição, né? Uma competição comercial e militar para saber qual cidade, obviamente, que ia comandar, qual cidade que ia ter mais influência em relação às outras. Que bom, eu não coloquei a cidade aqui? Não coloquei. A principal cidade é a cidade de Tikal, tá? A cidade que mais importante no auge dos maias é a cidade de Tikal. T-I-K-A-L. Tikal, tá bom? A cidade de Tikal, localizada aí na Guatemala, ela que vai ser a cidade de maior imponência. Pensa, é uma Atenas aí da vida ou uma Esparta da vida, tá bom? Que tem influência sobre as outras cidades. O principal produto é o milho, tá? Você tinha algumas
Nos Incas isso acontecia, agora eu não lembro se nos Astecas. Mas possivelmente, em algumas cidades, o milho ele era um alimento dos nobres. Tá? Era um produto muito sagrado, era a base. É a base da alimentação. Posso dizer que é a base da alimentação? Dos astecas. Era a base. É que aqui você também tem a batata, tem o milho, mandioca, muitos produtos que são, graças à chegada do europeu na América, que eles conseguiram distribuir. Por exemplo, batata. Entendeu? Batata frita. Batata frita é nós, entendeu? É nós aqui, é América. Pipoca, o milho é nós também. É nós, é daqui, é originário da América. Sabe o que não é originário da América? Eu fiquei besta, que eu pesquisei um tempo atrás. Laranja é da Ásia, banana é da Ásia e o arroz. O arroz acho que todo mundo já imaginava que seria da Ásia, não sei. Mas banana e laranja são asiáticos, não é originário aqui da América, tá? Enfim, curiosidades, tá bom? Você tem uma clara divisão entre campo e cidade, aí pegando o exemplo das cidades, como elas se organizavam, tem essa diferença. O campo vai ser o convívio dos agricultores, o âmbito econômico, produção, tá, de alimentos, enquanto que a cidade é o polo administrativo, né? É o polo administrativo em que você vai ter rituais, em que vai ser executado o comércio, em que então as pessoas saem do campo e vêm para a cidade, para esse local, para poder fazer o comércio. O ritual é bem interessante a gente pensar sobre esses rituais e olhar os templos maias. A gente vai olhar dos três, os maias, os incas e os astecas, tá? A gente vai fazer uma viagem aqui pelo Google Earth, tá? Então eu vou interromper esse compartilhamento, tá? Eu já volto aí, ó. Interrompe, maravilha. E aí vamos viajar, literalmente, né? Fazer aquilo que a gente não pode agora e antes não podia também. Mas beleza, né? Aqui, né? Templo Maia de Kukulcán. Vamos lá, vamos ver esse Templo Maia. Tá todo mundo aqui? Tá no Google Earth aqui comigo? Dá pra ver sim, senhor. Sim, Bruno. Ah, tá, beleza. É que às vezes eu vou e eu esqueço de compartilhar. Cadê? Fotinhos. Isso. Aqui, esse é o Templo Maia. Vamos lá, fotos, né, dos gringos. Isso, maravilha. Ótimo. Deixa eu ver. Aqui você tem já algumas construções. Não existiam argamassas, você não tinha cimento, a utilização de cimento, elas eram muito bem encaixadas. Aqui você tem um símbolo, agora eu não sei se é de uma cobra, talvez, não sei. Nos astecas vai ser clara a evidência de um tipo de animal que eles vão cultuar bastante. Aqui é o templo. E aí, né, se fala muito dos sacrifícios, né? E é real, acontecia assim os sacrifícios. Não era corriqueiro, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Quando a gente fala que as tribos, algumas civilizações eram canibais, que comem carne humana, tipo, não é, né? Eles não comem todo dia, né? Tipo, me vê um fêmur aí, rapidinho. Não, fêmur é osso, né? Me vê uma coxa ali, a coxa daquele humano ali, aquela coxona lá. Me vê aquela gordurinha ali, aquele torresmo ali, sabe aquela banha que você tem aqui do lado? Ele não chegava e pedia, me vê ali, ó, frita aquele negócio ali, traz aquele torresmo gostoso. Não era, velho. Não era assim. Qualquer pessoa que tem como base de alimentação carne humana, morre, tá? Morre. Uma pessoa que tem base de alimentação carne humana, a pessoa vai morrer, tá? Dá tilt. Não é natural. Então eles faziam de vez em quando. Não, era toda semana? Não, era em festividades anuais, faziam sacrifícios humanos, comiam essa carne, né? Achando que adquiria aqueles poderes, adquiria aquele espírito, enfim, né? Faziam aí os rituais para os deuses, porque agora eu não lembro qual das civilizações, mas os deuses, eles despejaram sangue para fazer o mundo. Uma das interpretações aí. Eles despejaram sangue. Consequência, então nós temos que retribuir esse sangue. Temos que oferecer esse sangue. Na interpretação aí de alguns povos da Mesoamérica. Falando bem dos maias e dos astecas mais. Dos incas nem tanto. Tá? Ô, professor. Oi. Tem um filme que mostra bem isso. Não sei se você já assistiu o filme Apocalipto. Não. Apocalipto? Isso. Vou pôr no chat o nome. Aí você pesquisa na internet. Eu já...
Não, bota aí. É um filme muito bom. É muito louco o filme. É muito louco. Quando eu tava aprendendo isso, acho que... Eu não sei em qual outra série que aprende, professor, mas... Acho que sexto ano. Sexto, então. Quando eu tava no sexto, a minha professora pôs esse filme pra gente assistir. Nossa, não é meio pesado, não? Não tem muito sangue, não? Então... Legal, gostei dela. Boa professora. Aqui você tem toda a engenharia, né? Todo o detalhe da engenharia é impressionante, né? E é muito interessante que os europeus, antigamente, né, os europeus principalmente, olhavam isso aí e para tentar interpretar como eles faziam isso, colocavam culpa nos alienígenas. Foram alienígenas que fizeram. Tá, beleza. Foi alienígena. E o Coliseu foi alienígena também. Aí fala, não, o Coliseu foram os romanos. Pô, aqui foram os indígenas, aqui foram os nativos. Chegou aqui, Maria, obrigado. Os nativos fizeram construção desses povos. Só que a gente tem um etnocentrismo, um preconceito muito grande, né? De novo, aquela ideia que eles são tipo babu, babu. Não, velho. Olha isso aqui. Né? Olha a construção disso. Né? Olha os detalhes. Nossa, lindíssimo. Visitar um lugar desse deve ser muito louco. Olha, os desenhos. O lago. Com certeza ali fazia algum tipo de ritual, mas um pouco mais próximo aí, né? Os templos. Enfim, acho que já tá bom, né? Eu queria... Sabe o que eu queria? É que eu lembro que eu vi em algum lugar, quando eu estava em casa... Templo Hombre Barbado. Não. Tinha aqui nos Maias, mas não é esse templo. Tinha um outro templo dos Maias que eu tava... Porque aí eu comecei a viajar, né? Viajei por toda a península aqui da Guatemala, né? Brisando. Tinha um que tinha um jogo, uma quadra de jogos. E aí, não sei se vocês viram já. Aqui, ó! É esse aqui. É esse aqui mesmo. Cadê? Alguém já viu aquele filme Eldorado? Não. Não, tem um filme Eldorado, é uma animação de 2000, né? Lançou em 2000. Eu vi há 2 semanas atrás com a minha família. É muito legal. Já ouvi falar já, professor. É engraçado. E aí o que acontece? Os maias, eles desenvolveram aqui um jogo. E um jogo de bola, em que você tinha que passar a bola por esse aro aqui, ó. E o filme ele retratou, né, como seria esse jogo. É bem legal, eu recomendo Eldorado. Assista, chama papai, mamãe, o irmão. E é engraçado ainda. São 2 espanhóis, 2 falastrões espanhóis que acabam chegando na América, bem na época das expansões espanholas chegando na América. Muito louco, pode assistir. Então tá aí. Você tinha também o jogo como um ritual também, tá? O jogo é um ritual, gente. O jogo é um rito. Pensa, porque quando você vai na igreja, você não coloca uma roupa, você não se concentra, enfim, você vai para um local diferente. O jogo é a mesma coisa, um jogo de futebol. É um grande culto. É um grande culto religioso ali. Você fica cantando, na igreja você não canta lá os louvores? Então, no estádio a pessoa faz o quê? Fica cantando os hinos do time, para passar energia positiva, para ter um contato com os jogadores em campo. Muito louco fazer essa analogia, né? Sei lá, não sei se alguém frequentou estádio, né? Aquela emoção, aquela coisa, aquela entrega, enfim, é todo um rito. Tem todo um rito. Jogadores têm o seu ritual, eles ficam concentrados, botam uma roupa, enfim, tem toda uma preparação. E aí a gente fala, né, que o jogo também é um tipo de ritual quando você vai jogar, né? Ou quem vai assistir o jogo, quem vai no estádio também tem os seus rituais próprios. Enfim, tá? Jogo, rituais aí, uma relação, tá? Brisei? Um pouco. Não, na verdade não foi uma brisa. É verdade, a gente trata disso. Professor, esses tempos são de umas 7 maravilhas do mundo moderno? Não, não são. Não são entre as 7 maravilhas, não, tá? Só para finalizar, tá? Mais um próximo slide aí dos maias, tá? Estima-se que alcançaram a população de 2 milhões de pessoas, tá? Os maias conseguiram. E tivemos 2 motivos para o declínio maia. O primeiro motivo, que pode ser uma grande seca, tá? Teve uma grande seca que acabou diminuindo a produção e aí gerando fome, enfim, enfraquecimento dos maias. E aí, coincidentemente, depois da chegada dos espanhóis, os espanhóis encontraram os maias na sua decadência, tá? Então até foi fácil conquistar. E um outro fator foram os conflitos internos, tá? Conflitos internos e que acabou gerando
quando uma cidade vencia a outra, né, queria se impor diante as outras, eles venciam e aí criavam monumentos para poder apresentar, né, ou representar essa vitória em cima do inimigo. Isso acabava tirando os trabalhadores do campo para fazer essas construções, tá? E isso gerou vários problemas, porque essa região maia começou a ter muitos conflitos, constantes conflitos. Então aí você teve aí uma falta de alimentos, um enfraquecimento desse grupo. Beleza? Acho que os maias é isso. Acho não, é isso, tá? Os maias são isso. Tudo bem? Bem simples, bem tranquilo. Acho que essas aulas assim, como não são conteúdos muito cobrados, né? Coincidentemente, né? Africanos e indígenas, né? Não são muito cobrados nos vestibulares. A gente acaba não tendo a mesma atenção, o mesmo foco do que os outros povos. Tipo, eu tô dando 3 povos aqui: maias, incas e astecas. Né? Em nenhum momento eu peguei França e Inglaterra, dei tudo em uma aula. Percebam. É uma crítica ao sistema universal educacional que nós temos, né? Que é muito eurocêntrico. Né? Na França eu gastei 3 aulas, Inglaterra não sei, enfim, Europa, olha quantas aulas de Europa. E aí para a África e para a América, 2 aulas, né? Aula passada e essa e só. E aí eu continuo. Né? Enfim. Teria mais coisa para falar? Muito mais coisa, com certeza. Aqui o grande mural do senhor Diego Rivera, perdão, tá? Que trata sobre os astecas. E, mano, não, isso aí eu vou citar depois, mas percebam, nada diferente do que pensa numa Europa do renascimento urbano. E aqui eu tenho um grupo asteca com muito mais riqueza comercial do que o europeu. Tá? A cidade asteca, ela chegou a ter 12 milhões de pessoas. Não, desculpa, o Império Azteca. A cidade não. Mas o Império Azteca, 12 milhões de pessoas. A cidade Azteca, a capital, que eu já vou falar o nome, que é esquisito, não vou falar agora. Né? Cidade de Tenochtitlan, tá? Ela chegou a ter 800 mil pessoas, tá? Vivendo nessa cidade. Muito maior que muita cidade, ó, europeia, viu? E aí, uma coisa interessante, várias curiosidades aqui, né, em relação aos astecas. A cidade de Tenochtitlan, onde ela está localizada? Onde é hoje a cidade do México. Tá? A capital do México, cidade do México, é onde era a antiga capital do Império Azteca. E os astecas, eles eram conhecidos, eles não chamavam astecas. Eles chamavam de mexicas. Então, é por isso que... Isso. O Chaves... Isso, México. Vem daí o nome do México. Tá? México vem aí. Mexicas, México. Eles também poderiam ser chamados de Nahuatl. Nahuatl era a língua, tá? que eles usavam para se comunicar. Professor, e o nome Azteca? Então, eles não se chamavam de astecas. O nome Azteca veio depois, tá? Então, de onde vem astecas? A população mexica, eles vieram de uma região mais próximo dos Estados Unidos, chamado Aztlán. E aí, então, astecas representa assim, esse é o povo de Aztlán, é o povo da região de Aztlán, de uma outra região. Por isso, então, deu o nome de astecas, mas eles não chamavam de astecas, tá? Mexicas ou Nahuatl. Bom? Então, a cidade de Tenochtitlan. E aí, população, eu coloquei aqui, população com 12 milhões de pessoas. E diferente dos maias, aqui você tem um governo centralizado, viu? Você tem um governo extremamente centralizado. Você tem, e ele é comandado por Tenochtitlan, tá? Eu falo ou não falo? Eu vou falar. Eu vou dar esse detalhe. Eu dei detalhe da França, porque eu não vou dar detalhe aqui. Na real, a força vinha de 3 cidades. Aí você quer que eu fale o nome, aí vai ser complicado, né? Tenochtitlan já vai ser o nome de um outro filho meu. Já pensou? Aí é da hora, hein? Já pensou, Tenochtitlan? Vem cá, Tenochtitlan, vem cá! Da hora, hein? Da hora o nome do filhão aqui, hein? Da hora. O que acontece? Você tem 3... Professor, você vai ter uma creche, né? Não, Você vai ter 200 filhos. Eu nem falei aqui o Nahuatl. Eu nem falei o Nahuatl aqui, né? Deixei de lado aqui o Nahuatl, né? Perceberam, né? É que o Tenochtitlan é mais pomposo, né? Qual é o seu nome? Tenochtitlan. Ô, louco, você é louco. Enfim, imagina chegar no convite de criança, ele não vai ser convidado para as festas, porque não vão saber escrever o nome do menino, coitado. Enfim, a criança vai sofrer, vai chorar. Que bom. Ter filho é bom para isso. Ai, professor! Brincadeira. Ou não. Enfim, é um governo centralizado porque
Primeiro, como eles desenvolveram, né? Guerras de conquista. Tá? Você tinha Tenochtitlan e você tinha mais 2 cidades. O Império Azteca era a união dessas 3 principais cidades, tá bom? E dali surgiu o líder. Mas aí não destaca Tenochtitlan, sim, porque foi a cidade mais importante. Mas na verdade eram 3, tá bom? Beleza? Segue. Então você tem guerras de conquista, estão angariando aí territórios. E essa guerra de conquista, bem, às vezes essa anexação de um território era feita por aliança. Eu coloquei isso aqui? Não coloquei. Às vezes era feito por aliança. Aí, beleza, anexa o território em paz e amor, é brother, mas de outras formas, a outra maneira é através da guerra, né? A outra cidade, a outra região não aceita se anexar o Império Azteca, vai pro pau. Então, tipo, eu te quero, vai e anexa, tá bom? Se cria-se um sistema tributário. Então, perceba, o que a França lutou para ter, os aztecas já tinham, né? Essa unificação aí dos tributos. Um sistema comercial, uma rede ampla de comércio, um sistema religioso. E quando eu falo sistema, é um sistema calendário, rituais, momentos de você fazer determinadas comemorações, enfim. É todo um sistema muito bem centralizado que sai dessa capital e se espalha para todo o Império Azteca, tá bom? Beleza? Eu vou mudar de slide. Quem quiser tirar print aí, enfim, pode tirar, tá? Os astecas, eles tinham, obviamente, um líder. O líder, ele tinha um título. Gente, só um nome bom. Só um nome bom para meus filhos aqui. Essas aulas assim dos maias, astecas, incas, é maravilhoso. Só me dando mais criatividade, tá? Antes de falar do nome do título do imperador, mano, se liga nisso aqui. Esse mapa aqui é da cidade de Tenochtitlan. Ela foi feita no meio de um lago. E é isso mesmo, tá aí um mapa, feito pelos espanhóis. Ela está localizada no meio de um lago. Se eu voltar aqui para você, ó, olha aqui o grande lago e olha as terras aqui, que a engenharia desenvolvida por eles para nascer essa cidade, para ter essa cidade. Acho que é bem interessante, muito interessante isso. Eu acho incrível. Eu nunca imaginei. Imagina uma cidade aquática, não aquática, mas assim, no meio de um lago. Os astecas fizeram, tá? Os mexicas fizeram. Chupa. Tá? É impressionante isso, eu acho incrível. Enfim. O líder chama Tlatoani. Ó, Tlatoani, bom nome, hein? Ani aí, ó, Tlatoani. O nome do título do líder é Tlatoani. Vem cá, Tlatoani. Tá? Aqui eu tenho uma uma imagem de como seria esse líder religioso. Não tenho. Cadê a foto, filho? Tá, não. Quando eu falo do Montezuma, que é agora. Consolidação do Império, governo Montezuma. Isso, pronto, a fotinha, a imagem, quero a imagem, tá? Aqui você tem a imagem de um imperador importante, o Montezuma. São os governos mais importantes e é quando os espanhóis vão encontrar, né, o governo do Montezuma II. Essa aqui é a foto do Montezuma I, se eu não me engano, Montezuma I, tá? O Montezuma, ele tinha então o título de Tlatoani. Ele é o líder religioso, jurídico e militar. Como eu falei para vocês, é algo centralizado, diferente dos maias. E essa consolidação, o auge do império, ele acontece quando os espanhóis chegam. Tá? O auge do império, os espanhóis encontram os astecas no momento do seu auge. A economia agrícola, e aí o sistema de irrigação, ele é fantástico. Deixa eu vir aqui. Isso aqui se chama chipampas, se eu não me engano, chipampas, tá? E aí são um conjunto de terras. Olha, aqui você tem a formação desses chipampas. Eles fazem essa coisa flutuante, né? Esses aterros flutuantes para poderem fazer cultivo no meio do lago. Então, assim, o lago vai irrigar, né? Aqui você vai ter entrada de água para conseguir fazer a irrigação. Fantástico, né? A lógica, a engenharia desenvolvida. Uma coisa interessante, né? Eles conheciam a lógica de propriedade privada. Tudo pertencia ao Estado. Viu, Vitor? Chupa. Ô, Vitor, deixa eu falar. Você mandou... faz muito tempo que você mandou, só que, cara, eu tô sem tempo por causa das provas, mas eu vou te responder, tá? Não, tudo bem. Só me dá um tempo por causa das provas, tô tendo que fazer e tal, enfim, e tá complicado. Mas eu recebi... Vida de professor não é fácil, né? Não, e aí fazer... Entendo. Fazer todas essas aulas, velho. Eu tô tendo tudo colocar no PowerPoint, fazer aí todos os tchananã que eu gosto de fazer, né? Enfim. Aí eu gasto tempo. Teve uma aula do segundo ano que eu vou dar na última hoje. Sabe quanto tempo eu gastei no sábado para fazer? Eu fiquei 6 horas e meia para fazer uma aula. 6 horas e meia. Porque era um conteúdo que não tinha nos livros.
é um conteúdo que é difícil de cair, mas ele é muito importante, eu acho. Assim, eu acho que tem relevância. Meu, eu tive que ver coisa da faculdade, enfim. Foram 6 horas a produção da aula, de 30 minutos. É isso, tá? Precisava colocar isso pra fora, essa coisa, tipo, mano, foi difícil. Coragem, hein, professor? Coragem, enfim. A de vocês aqui demorou 2h30. Bora lá. Só, né, professor? Só suave, 2h30, 3 horas mais ou menos. Porque até pegar a imagem, editar, enfim. Então eles não tinham essa lógica de propriedade privada. Pertencia ao Estado, ao líder, né? E aí a gente viu de novo aquelas primeiras sociedades. As pessoas eram servas, né? Era um sistema de servidão do Estado. Eles eram servos do Estado. Eles trabalhavam, toda a produção ia para o líder, ia para a capital e depois ele distribuía, tá? Essa alimentação, tá? Então tá aí, tá? Os chipampas. Eu achei isso aqui, mano, eu achei incrível isso aqui. Eu achei fantástico. Eu falei, caraca, mano. Putz, grilo. Eu achei incrível toda essa engenharia, todo esse desenvolvimento. Pirâmides do Sol e da Lua. Vamos visitar? Vamos viajar? Vamos viajar. Pirâmide. 10 minutos já? Jesus amado. Mas vamos viajar, porque, né, a gente, né, pobre só viaja aqui, ó, né? Só dá aqui, né? Esquece, não tá tendo dinheiro para viajar para nenhum lugar. Pirâmide do Sol e da Lua. Eu queria falar do Jaguar. Porque vai ser no Império Azteca, ó. Vai tirando, moleque! Que da hora. Ó. Né? Pronto, vamos lá. Esse aqui é a pirâmide do Sol. Vai ter aqui uma hora que... essa é a pirâmide do Sol. E essa aqui, se não me engano, é a pirâmide da Lua. Eram 2 deuses muito importantes para os astecas. Tanto o deus Sol quanto a deusa da Lua, tá? Mano, e aí é gigante, hein? Estrondoso, hein? Aí o bichão é ignorante, hein? Caraca, mano. Imagina subir nesses templos aqui, né? Pô, você é louco, hein? Nossa, eu me senti o dono do mundo. Por isso que eu nunca vou estar ali em cima, entendeu? Não mereço. Deus não dá asa à cobra. Ai, meu Deus. Ó. Muito louco. A visitação é constante, né? Quando você for pro México um dia, aqui, ó, o Templo do Jaguar. Se não me engano, esse é o Templo do Jaguar. Será que ele vai dar esse detalhe? Aqui você tem o jaguar, né? Era um animal que era muito louvado aí pelos astecas, tá? Deixa eu interromper. Deixa eu voltar, porque eu já tô com pouco tempo. Pô, deve pra ficar umas 2 aulas isso aqui. O principal deus é o Quetzalcoatl. Olha, eu nem consigo falar o nome, vou colocar o nome do meu filho disso? Vou. Quetzalcoatl. Nossa, nem consigo fazer a zoeira. Enfim, aqui está o deus, o Quetzalcoatl. Tinha os rituais de sacrifício, como eu já expliquei para vocês. A política. Cada cidade tinha um conjunto de capuli. O que são os capulis? É um conjunto de famílias. E como na época, enfim, né, a galera não tinha Netflix, não tinha TV, né? Então, é o seguinte, a galera tinha filho pra caramba. Né? 8, 10, 12 filhos, aí que tinham mais, enfim. Então, formavam vários capulis dentro da cidade e cada capuli tinha um líder. E aí os líderes desse capuli, sempre o homem mais velho, eles faziam uma reunião e escolhia quem ia ser o grande líder. Qual é o nome do título? Esqueci. O Tlatoani, tá? Guerreiros com grande destaque na sociedade, né? Guerreiros do Jaguar. Tá aqui, né? Um exemplo do Império Azteca. Tá bom? Beleza? Tem mais? Tem mais. Ai, 8 minutos, meu Deus do céu. Vocês estão tirando print? Não, né? Estão mais tirando print, não estão? Não estão copiando, não, né? Sim, professor. Que maravilha, tá? Então, tá aí, Guerreiros de Grande Sociedade, então você tinha o título do Jaguar. E aí, o filme Em Busca Eldorado trata muito disso, porque quando eles chegam lá, é o ano do Jaguar. Eles têm uma organização do calendário ferrenha. Os maias, lembram que um tempo atrás o mundo ia acabar, porque o calendário maia acabava em 2019, 2018, não lembro quando acabava o calendário maia. Vocês lembram disso aí, desse pânico que teve, ou mini pânico das pessoas? Vocês lembram disso ou não? Ou vocês eram muito pequenos? Não, professor. Não, professor. Não. Eu acho que era 2008 isso, 2008, 2009, que falou que em algum ano aí o calendário maia ele terminava a contagem deles, então acreditavam que o mundo ia acabar, tal, enfim.
Seguindo. A educação, você tinha o ensino da prática e o ensino celestial. O ensino da prática era militar, administrativo. O ensino celestial, matemática, astrologia, teologia. Então, assim, nessa época, ele já tinha essa preocupação de entender não só o seu contexto, né, onde eles vivem, mas também o céu, as estrelas. Então, eles tinham esse conhecimento. Talvez, eu não sei te afirmar, já sabiam que a Terra era redonda. E tem gente hoje que acha que não é, né? Mas enfim, né? Seguindo. Heranças que duram até hoje, tá? A bandeira do México. A bandeira do México, ela representa a história de fundação da cidade de Tenochtitlan. A cidade ela foi fundada, os filhos dos deuses chegaram na região e fundaram e deram o seguinte sinal: quando você encontrar uma águia comendo uma cobra, é ali onde vai ser fundada a cidade. E tá aí. A cidade do México foi encontrar essa águia naquela região e começaram a fundar a cidade de Tenochtitlan, e por isso você tem aí no México a bandeira do México. E é bem interessante que o nome México retrata aos mexicas, retrata aos astecas. Na colonização, se chamava o México de a Nova Espanha. Então, assim, o México que era católico, o México que era católico e desprezava como colônia, né? Era católico e desprezava os povos indígenas. Quando é feita a sua independência, faz uma bandeira em homenagem aos astecas e torna-se um México muito mais plural. O México com a sua pluralidade de nativos, porque não tem só os astecas, você tem uma civilização gigantesca aí de resquícios arqueológicos de outros tipos, outras nações indígenas. Nações mesmo, nações. A fonte para saber sobre os astecas é o Códice Florentino. Aqui você tem a questão do milho, né, a produção do milho, e aqui você tem a medicina. Esses códices eram feitos com católicos espanhóis junto com os indígenas, junto com os nativos na produção desses códices, tá? Tem o Códice Florentino, tem o Códice Borbônico também, tá? O nome dado aos códices, que são os livros, tá? E aí você encontra medicina, enfim, várias informações sobre esses povos. Para finalizar, não vou conseguir viajar até Machu Picchu, eu ia até Machu Picchu com vocês. Os Incas, tá? Viviam na região da Cordilheira dos Andes, com capital Cusco. Cusco significa umbigo do mundo, tá? E é bem interessante que, para fundar Cusco, o Deus Sol, o Deus Inti, eu falo da religião aqui, o Deus Sol, ele manda os seus filhos com um cajado. E onde o cajado se fincasse, era onde seria fundada essa capital. E aí, próximo ao lago Titicaca, é o nome mesmo do lago, vou fazer o quê? O lago Titicaca. Não vai ser o nome do meu filho, né? Aí é muito bullying para ele, tadinho. Mas no lago Titicaca é fundada a capital, Cusco, conhecido como umbigo do mundo. O Império Inca, ele é dividido em 4 partes. Aí o nome Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo é legal o nome pro filho. Tahuantinsuyo é fera. Tahuantinsuyo significa as 4 partes. Então, o império é dividido em 4 partes. Então, o Suyo do norte, do sul, do leste e do oeste. Suyo é terra, é a parte, tá? Então, Suyo norte, sul, leste e oeste. Tahuantinsuyo, o império das 4 partes. Religião politeísta, como deus principal, o deus Inti. E o imperador tendo como título Sapa Inca. Tá? Sapa Inca significa filho do sol. O Inca, ele é escolhido, ele tem a ideia de que o Inca escolhido, ele faz parte da linhagem do Deus Sol, tá? E aí, então o poder, ele é passado de forma hereditária, né? Então, o imperador com esse título, Sapa Inca, tá? Tahuantinsuyo, império das 4 partes, e é isso. Finalizei esse slide. E aí, o último slide, para finalizar a aula, que tem só mais 3 minutos. A base da economia, batata e milho. E aqui eu te afirmo, o milho só os nobres eles comiam, tá? O milho era uma comida de nobres. Então a base da alimentação era batata, sei lá, mais de 100 tipos de espécies de batata. Eu não sabia que existia mais de uma espécie de batata, né? Depois de estudar eu falei, caramba, tem mais de 100 espécies. Você tem uma ferramenta administrativa chamada Quipu, que são esses nozinhos. Eles serviam para armazenar informações. E aí que tipo de informações? Então, não se sabe. Você tem aí vários debates, tentativas de tentar entender o que significa cada cor, cada nó de cada quipu. Mas dá para entender que o quipu ele servia para eu anotar coisas, né? Para eu ter esse tipo de organização. Tá? É como se fosse um seu fichário aí, cada cordinha será parte do seu fichário, você anotando aí as informações. Tá?
Então ainda é um grande mistério sobre o quipu. Claro, você tem várias hipóteses, mas nada muito certeiro. Você tem uma eficiente rede de estradas e nem preciso dizer para você que os espanhóis utilizaram muito dessas estradas. No México, quando os espanhóis dominaram o México lá, né, os astecas, a estrutura, os espanhóis mantiveram. A estrutura econômica, a estrutura de cobrança de impostos, a estrutura de estradas, a mesma coisa aqui do Império Inca. Tá? A cidade, você tem uma técnica agrícola muito, muito interessante, que é essa de terraços, né? Fazer esses degraus, porque nós estamos no meio da Cordilheira dos Andes, né? E, na teoria, é uma região que não tem um solo fértil, por causa que choveu, todos os nutrientes que estão na montanha, na terra, vão embora, né? Erosão. O que acontece? Os incas, para conseguir sobreviver às montanhas, criaram esses degraus, né? Esses terraços aqui. Então, a água ela vai batendo, 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 batendo e irrigando cada fileira. E aí, nisso que eles conseguiam cultivar milho e batata. Esse terraço aqui que eu mostrei para você é na própria cidade de Machu Picchu, que ela foi encontrada só no século XIX, essa cidade. Era a cidade perdida, né? Em 1911, se eu não me engano,